querida, como que você está? Desejo que bem. Hoje eu estou aqui na escuta de si para compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive alguns anos atrás durante o atendimento do oráculo. Aqui nós temos uma terapia que chama oráculo, as 12 possibilidades de um ciclo, as 12 matrizes de um ciclo. E a cigana que rege esse oráculo, Helena Lara, em um atendimento sussurrou no meu ouvido: amar é ocupar o seu lugar em cada história. Esse aprendizado ficou para mim por anos e por muitas vezes eu o evoco e me reordeno, me reorganizo dentro de cada uma das histórias, de cada um dos papéis que eu ocupo na minha história de vida. E ela disse, e eu quero agora desenvolver um pouco essa fala a partir do que ela disse. Existem aqui a experiência, a vivência de muitos pacientes que trazem essa associação de que percebe alguns vazios, algumas falhas em relações e tenta suprir aqueles vazios, transformando ou ocupando lugares que não são seus. Por exemplo, então eu tenho lá um tio que ocupa o lugar de pai na vida da sobrinha. O lugar dele nessa história é de tio. E o que mais vai provocar com isso, por mais que as intenções eu tenho certeza que são as melhores, são dores por ter e não ter. Então, a pior dor que existe é aquela que eu tenho e não tenho. Então, eu tenho alguém ali no lugar do meu pai, mas ele não é meu pai. E aí também eu perco meu tio, essa presença, essa essa partilha de vida, essa posição na minha vida. Então, para a gente, as maiores dores, assim, as dores mais profundas, são aquelas que são resultado de ter ou não ter, que geralmente a gente denomina como dores morais. E aí eu tenho, além de fazer circular aquela dor, porque o tio, que não é o pai, não vai conseguir suprir nunca esse lugar, então não vai se dar também o direito de viver o tio da sobrinha, dessa sobrinha, porque cada relação é única. Então, cada sobrinho dessa situação hipotética que eu estou criando aqui é único. Cada relação entre tio e sobrinha é única, entre o pai e um dos filhos, e com cada filho, enfim. E além dessa substituição, que ela não acontece, né, numa tentativa de amar mais, de achar que tem que suprir aquilo ali, que tem que ocupar aquele lugar também, o tio também fica numa carência de tio e vai se cobrar, vai se culpar, mas não vai conseguir ocupar esse lugar. Então, a gente vê hoje muitas filosofias que trabalham em prol disso, né? De reordenar essas ocupações, esses lugares, essas relações. E aqui existe uma grande proposta dessas relocalizações. E, principalmente, né, a partir disso, a autolocalização. Então, qual que é a relação que eu estou desenvolvendo com aquela pessoa? Qual é o meu propósito? Qual que é a minha intenção? E aí ocupar esses lugares, este lugar. E não ocupar tudo que eu acho que fulano precisa para eu ter importância na vida de fulano. Isso também me desnorteia e eu não ocupo aquele lugar que era o meu. Então, por exemplo, numa relação amorosa entre namorados. Aí a namorado ou namorado é a namorada, é a mãe, é a cuidadora, é tudo, tudo na relação. Aquilo vai se perdendo, vai se esvaindo, uma coisa é o companheirismo. E aí eu posso ser amiga e também posso ser amante, mas não
compensar uma coisa com a outra e sustentar a minha proposta principal, a sua proposta principal naquela relação. Afinal de contas, qual que é o lugar que você ocupa? É de namorada? É de melhor amiga? Não que as pessoas não se apaixonam pelos melhores amigos, mas essa energia, essa relação se transforma. Ela deixa de ser uma amizade somente e passa a ser uma relação amorosa, um namoro, um compromisso, enfim. Então, quero deixar isso, essa frase, que amar é ocupar o seu lugar em cada história. Você se prontificou numa vida familiar, numa história familiar, num grupo familiar, a ocupar um lugar e desocupa tentando suprir o que você acha que deve e o que você viu como vazio. É muita coisa. É muita coisa que vai inferindo, que vai concluindo e que tira de cada um de nós a oportunidade de viver o que a gente se propôs, com muita inteireza, com muita presença. E isso vai nos satisfazer, vai nos nutrir estando ali. Tá bom? Tomara que você tenha gostado. Se você sentir que esse tema está muito difícil para você, que é o seu tema do momento, que é a sua célula mãe do momento, se dê uma terapia. Entre em contato aqui ou aonde você sentiu chamado, sentir que tem afinidade, mas se dê, porque isso reorganiza muita coisa na vida. Até mais. Um beijo.